Falando de coisa de fé, não sei o que, eu vi um negócio que eu fiquei muito bolada. Ah, já até sei. Dessa casa. Cara, me conta isso. Que tour é Gente, essa teve desse uma tour apartamento? que ela foi morar num apartamento mal assombrado. Menina, Os gatos morreram. eu fiquei com medo só de ver, assim. Me conta isso, quero Isso é muito detalhes. louco. Eu não acredito nessas coisas, mas aí eu tenho Eu medo também não também. acreditava. Eu também não Eu acreditava. prefiro não acreditar pro meu medo não ficar maior. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Assim, eu sempre fui muito cagona a minha vida inteira. Tipo, depois da igreja, eu me tornei uma pessoa muito menos medrosa. Muito menos. Assim, hoje em dia, sou uma adulta, porque eu agi igual uma criança, assim. Eu tinha muito medo mesmo, assim. Não vejo filmes de terror até hoje, não Mas gosto. eu também não vejo. Acho que me traz coisas péssimas, assim. Não gosto. Eu fico com medo mesmo, medo de tomar banho. Tipo, é nesse nível. Então, eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse viver o próprio filme de terror dentro da minha casa. Misericórdia. Parecia que eu tava num filme. Assim, óbvio que é porque foram vários dias, né? Você ficou quanto tempo lá? Quase um ano. Meu Foram 10 meses, se eu não me engano. Não, e aí tem isso. E aí as pessoas, por que você não se mudou? As pessoas é também não fácil também. entendem que existe uma multa, às vezes, que é Aham. 100 mil reais. Mas você percebeu que também demora. Conta- Você conta aí pro percebeu desde pessoal. o começo. Vamos contextualizar essa situação. Você foi lá, alugou. Eu aluguei esse apartamento. Eu queria alugar Foi um outro. Airbnb Marcos- normal? Não, eu aluguei por um corretor e tal. Era um apartamento até que era um apartamento caro, assim, tipo, num prédio muito bom. E aí eu queria alugar outro. O Marcos quis alugar esse porque ele tinha uma sala de TV. E o outro, ela tinha quebrado e não tinha sala de TV. E ele ama ver jogo e tal. Ih, a e culpa ele foi do quis Marcos, fazer- então, A culpa né? foi dele. A culpa foi dele, porque desde o início eu falei, cara, esse apartamento ele é escuro, assim. Ai, sei lá. Mas eu fiquei feliz, porque ele era grande, e na época era pandemia. E eu morava numa cobertura, no Recreio. Só que o meu prédio não tinha nada de infraestrutura. E a gente achou que a pandemia ia ser curta. Só que ela não acabou nunca. E eu tinha a Sofia, a Valentina, com, sei lá, 6 meses. E ainda tinha a Jéssica, que é a filha da minha babá, que ficava sempre com a gente. Ela morou lá em casa durante a pandemia. E eu ficava agoniada de ver aquelas crianças sem ter nada pra fazer. E eu falei, cara, eu preciso pelo menos morar num condomínio. Que vai ter parquinho, brinquedoteca, piscina, que vai estar funcionando, enfim. Gente, não tem como. Eu só queria ir para um condomínio. E aí a gente procurou e tal, e foi super rápido. Uma semana assim a gente alugou. Claro, né? Ninguém queria. Por que Então, mas você será? acredita que quando eu voltei aqui pro Rio, tô eu lá, né? O LX tá vendo o apartamento, do nada, tá ele lá ainda. As pessoas não param lá. Aí eu vou te contar, calma. Ai, gente, que nervoso. Aí eu mudei. Beleza, aí... Quando eu tava arrumando o quarto da Sofia, eu achei umas coisas meio estranhas. Eu prefiro não dar minha opinião sobre o que pode ser, porque senão não é intolerância religiosa, tá? Mas eu realmente não sei o que era, mas era alguma coisa muito macabra, assim. E acho que não era assim, não era nada de umbanda, nada não. Acho que era uma coisa, sei lá, era uma coisa bizarra que eu Como se fosse um encontrei. ritual. Igual Como se fosse E aí eu fiquei apavorada. Joguei fora e tal. Na época eu falei com a pastora da igreja, né? E falei, tô muito bolada e tal, que eu achei umas coisas meio estranhas. Ela falou, ora a casa e vai viver. E aí passou. Só que aconteciam umas coisas bizarras, assim. Só é que foi piorando muito com o passar do tempo, sabe? Foi piorando muito. Parece uma série da No Netflix. início... Eu não ia dormir, amor. No início era assim, tinha uns barulhos estranhos. A Sofia tinha uma gavetinha, sabe, de criado mudo? Que abria sozinha. E era o dia inteiro. Você fechava e a gaveta abria. Você fechava e a gaveta abria. Você fechava e a gaveta abria. E aí a Valentina não conseguia ficar no quarto dela. Tipo, nem de tarde. A babá botava no berço, ela começava a gritar. E aí, tipo, o pessoal que ficava lá em casa, né? Que trabalhava lá em casa, que ficava mais em casa, falava que ouvia uns barulhos, umas coisas meio estranhas. Aí o seu João também, que trabalhava com a gente, que morava com a gente, falava, Raíssa, eu sinto uma coisa puxando meu pé no quartinho e tal, de madrugada. Só que eles são muito doidos, assim. E eu não levava a sério. Eu falava, para com isso. Vocês estão inventando, vocês estão surtando, não sei o que, não sei o que lá. Mas, obviamente, eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu não me sentia muito bem lá. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Assim, pra você ter ideia, eu tive que tomar remédio pra dormir. E eu sou uma pessoa que, se eu encostar aqui agora, eu durmo. Na escola eu dormia, na faculdade eu não tenho problema com sono. Eu não conseguia dormir, assim. Comecei a ter crise de ansiedade, tipo, umas coisas estranhas, assim, sabe? Eu realmente não me sentia muito confortável lá. E tinha a questão dos meus cachorros. Que eu tenho uma Golden e uma Spitz. A Spitz sempre dormiu comigo na cama. Ela é obcecada em dormir comigo na cama. E ela não subia na minha cama. Ela entrava dentro do armário de roupa de cama que tinha e ela ficava trancada lá dentro, tipo assim, tremendo a noite inteira.
meio que se escondendo. Ai, era bizarro, gente, era bizarro. É bem esquisito. Aconteceu muita coisa. Aí a outra ficava arranhando a porta, a minha Golden, a madrugada inteira. Tipo, arranhar assim, desesperada. A gente deixava ela entrar e ela voltava e ela dormia com o seu João. Ela não dormia sozinha. Então ela não estava sozinha. Ela não estava, né, abandonada. Por isso que. Oi. Tá pedindo pra falar da história dos gatos. Ah, tá. Não, vou falar. É que tem uma ordem cronológica. Ela tá indo na ordem cronológica de tudo que aconteceu. Aí tinha isso e tal. Aí eu comecei a achar estranho. Aí um dia, a minha babá conversou comigo. Ela falou, cara, isso é muito estranho, não sei o quê. E aí eu falei, tá, vou prestar atenção. Aí fui pra academia. Aí ela me mandou um áudio. Raíssa, olha esse barulho que saiu da câmera. E eu morro de medo de babá eletrônica. Eu não uso babá eletrônica lá em casa. Eu tenho pavor. Eu morro de medo de aparecer alguma coisa na... Mas ela usava à tarde, porque ela botava a Valentina no quarto e ia pra cozinha. E era um som, assim, gente, juro, era uma coisa demoníaca. Era de filme de terror mesmo. Era um som muito... E não tinha como explicar aquele som. E aí eu lembro que eu encaminhei o áudio dela pra pastora, que era da minha igreja. E falei, olha esse barulho. Ela falou, isso não é humano. Isso é bizarro, não sei o que, vamos orar. Aí ela falou, cara, quando você chegar em casa, você liga o louvo Cassiane. Liga a Cassiane. Com muito louvor. Passa óleo ungido em tudo e ora a casa inteira. Vamos orar junta. Vou ligar pra você, a gente ora junto. Eu falei, beleza. Então, quando eu chegar em casa, fui pra casa determinada que eu ia resolver o problema. Eu falei, com Deus não tem nada, né? Então, vamos resolver esse problema. Menino, quando eu cheguei, eu entro no meu quarto. Eu acho que eu cheguei a postar as fotos nessa época. Não sei. Menina. E tava tudo fechado no meu quarto. E aí, assim, antes da gente se converter, a gente era católico, o Marcos estava em colégio católico. Então, ele tinha ainda uma imagem de Maria no nosso móvel, assim, atrás da cama. E aí, tinham várias fotos da nossa família. E algumas fotos minhas com amigos e tal. E quando eu cheguei, todas as fotos estavam viradas. Só que não era caída. Tipo, de vento, tava tudo fechado. E não eram todas as fotos. Eram só as fotos que tava eu e Marcos, ou eu, Marcos e as meninas. Eu tô toda arrepiada aqui. E a das crianças sozinha, não, tava em pé. E assim, eu com meus amigos em pé. Só que tudo que era de família, e a imagem de Nossa Senhora, obviamente, estava virada. E era assim, virado de cabeça para baixo. E aí eu surtei. Aí eu fiz vídeo pra ela e tal. Ela falou, Raíssa, vamos orar, vamos continuar orando. Aí continuei. Você não levou um pastor lá, menina? Eu fazia célula na minha casa toda terça-feira. E você não tem noção, porque parecia que era... Quando eu fazia célula, parecia que aí que o negócio se levantava no dia seguinte. Misericórdia. Ficava revoltado, né? Era absurdo, gente, era absurdo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que era a energia de vocês positiva, assim, que acabava atrapalhando, sei lá, o que era isso, o espírito, não sei. E assim, ele realmente... Misericórdia. E aí, eu e o Marcos, a gente estava numa fase muito ruim. Tipo, a gente quase não se falava mais. Tipo, tava muito distante um do outro. Tava bem ruim mesmo o nosso relacionamento. Ele ficou bem deprimido nessa época. Ele teve depressão também. Tinha crise de ansiedade. Então, assim, tudo desandou, sabe? Várias coisas desandaram, assim. Teve essa questão dos meus gatos. Porque o apartamento era todo telado. E por um canto da varanda, um dos meus gatos caiu. Simplesmente caiu. Tipo, sem explicação. E aí... Caiu, eu fiquei muito mal, mas assim, né? Você tenta achar que é uma coisa natural. E aí passaram-se, acho que uns 2 meses, e aí o meu outro gato caiu do mesmo lugar. E era esse lugar onde, tipo assim, tinha muita briga, eu e o Marcos, sabe? Que era nessa varanda, tipo, já tinham acontecido outras situações muito ruins, assim, com a gente lá. E no final tava tão bizarro lá, que teve um dia que eu fiz a célula, foi um pouco antes de eu me mudar. Antes de eu me mudar, ele já estava assim, me chutando de lá. A coisa que morava lá, realmente, ela me queria, só queria que eu saísse, eu acho. Deu graças a Deus e, assim, eu fui também. Juro. E, assim, tanto que no final, a Sofia, ela nunca foi uma criança, assim, que falava que via, que eu via. Ela é muito tranquila, ela dorme sozinha e tal. Teve esse dia que eu fiz a célula e nesse dia eu estava fazendo dever com ela na varanda e ela falou, olha, mãe, um homem lá fora da varanda. E foi a primeira vez, assim, que realmente, de fato, ela falou que tinha visto alguma coisa. Que eu ouvia passo, eu via, tipo, eu sentia coberta puxando, assim, sabe? Tipo, umas coisas assim muito estranhas. Mas você acha que é reflexo de você dormindo? Sabe? E teve uma vez que o Marcos foi entrar na banheira...
E a banheira começou a sair fumaça, tipo, meio que eletrocutando. Gente, tanta coisa aconteceu nesse Meu apartamento. Deus. Misericórdia! Pode ser coincidência? Pode ser, mas assim, eu precisava sair daquele ambiente. Raíssa. Cara, mas você ainda ficou muito tempo. Não, vocês Então, conseguiam porque- ficar sozinhos? Tipo, você tinha coragem de ficar sozinho nessa casa? Cara, eu sempre tive medo e eu continuava tendo medo. Mas assim, em alguns momentos você esquece, porque, óbvio, não era todo dia. No final, começou a ser mais recorrente. Tipo assim, no final, todo dia parecia que estava acontecendo alguma coisa. Cara, e aí tinha essa sala de TV, né, que ele tanto queria. E aí tinha aqui... Parabéns, Marcos, pela sua sala. A sala tinha uma energia incrível. E aí aqui tinha um quarto que eu fiz de quarto de brinquedo, que era um escritório, mas eu não usava. E aqui tinha o meu quarto. E aí os 2 quartos das crianças eram aqui. Esse quarto aqui, que era de brinquedo, eu não podia passar na porta, que eu ficava arrepiada. Era assim, maquiavélico, gente. Não sei explicar. Aí, obviamente, depois que o meu segundo gato morreu, e outras coisas aconteceram, e o pessoal da administração ficou sabendo, eu desci lá, né? E aí ele me contou algumas histórias de outras pessoas que tinham morado lá. Que também eram macabras assim. E assim, desde o início, todo mundo que morou lá teve experiências ruins. Incrível. Que bizarro. Então esse apartamento realmente... Tanto que ele falou, eu até falei na época na internet, que ele falou, que bom que foram os gatos, não as crianças. Aí todo mundo, nossa, que bom que foram os gatos. Não, óbvio, foi horrível serem os gatos. Mas ele falou que quando eu mudei pra lá com as crianças, ele falou, caraca, que merda, tem criança. Ele ficou preocupado. Olha isso, que loucura. E tanto que é um Dizem apartamento que, ninguém para. tipo, sei lá, quando tem algo obsessor, é exatamente essa linhagem. Primeiro vai dos menores pros maiores, entendeu? Tipo, parece que... Por isso que tinha um gato. Às vezes que tem... É. Se tivesse um peixe, poderia ser um peixinho e- no aquário, entendeu? Dizem que os animais são mais sensíveis. Segura E a o gato... energia Sim. também. Aham. 100%. Do Gato é muito Gente, sensível, né? Tanto que quando eu isola, tava não grávida, tipo, antes de eu saber que eu tava grávida, olha que loucura. Esse meu gato que morreu, ele era o meu preferido, João. Nossa, ficou muito mal. Ele ficava em cima da minha barriga. Aí eu comecei a achar estranho, mas ele tava sentindo já que eu tava grávida. Olha que loucura. O gato é Aham, o muito gato sensitivo. sente. Gente, mas que medo. Raíssa, que experiência. Não, é tipo Bizarro. um filme, né? De terror. Você viveu E um você filme de sabe terror. qual foi meu medo? Eu falei, e se esse negócio for comigo? Foi a minha nova Porque casa. se for na casa, tá Ele tudo se bem, que eu vou esmaga, embora. tipo, O apartamento não era meu, era alugado. Assim, sim. achei que deveria avisar para as pessoas do condomínio, né? Que tinha alguma coisa estranha. avisou? Eu avisei, sem saber se as pessoas iam acreditar, obviamente, mas assim. Imagina, na mensagem do condomínio, quando- gente, olha só, tem um espírito obsessor aqui. eu acho Mas você sabia que já rolava até fofoca sobre esse apartamento? Meu Deus. Então a galera já meio que sabia. Poxa, e deixaram a menina entrar nessa furada. Sacanagem. Caraca, ninguém nem avisa, né? Mas aí que eu te Raíssa, falo, mas que eu te teve falo. alguma coisa lá, sei lá, tipo, algum morador faleceu lá, ou Cara, tem alguma então- história concreta que aconteceu, enfim. Não tem nenhuma história assim de Que é muito morte, bizarro, né? suicídio, nada do tipo, entendeu? Tem essa questão dessas coisas, assim, que eu vi lá, que eu não sei, tipo, com o que a pessoa, né, exatamente, ou não sei, assim. Eu realmente não sei. Eu sei que desde a primeira pessoa que morou, que era, na verdade, o dono do apartamento, já não foi legal. Tipo assim, os próprios filhos dele já tiveram uma experiência que não foi muito, muito legal, sabe? E daí todo mundo sai. E aí todo mundo... Ou assim, o que eu fiquei sabendo da família que morou antes de mim, ele não... Teve uma velhinha que morou que ele falou que ela ligava de madrugada pedindo socorro. E acho que ela era cadeirante, sei lá. Ele contou essa história muito louca. E que a mulher ligava lá pra baixo, interfonando, pedindo socorro. Que ela morava sozinha ou só com a cuidadora, alguma coisa assim do tipo. E acho que ela ficou bem pouco tempo. Também não sei se é fofoca, tá? Do condomínio. Também não sei se ele tava exagerando. Tá. Mas foi o que ele me falou. Não, mas Nessa- pela experiência que você viveu... E a família que morou antes de mim, o que eu sei é que, assim, era uma família super feliz, estruturada, assim, pai, mãe, filha, não. Eu sei que o casal se separou, eles faliram, assim, a vida desandou. Meu Deus, é pesado. É o negócio. obsessor. É o obsessor. Não, ainda bem que você conseguiu se desvencilhar disso, porque você viu que você Gente. já tava numa crise ali. No primeiro, aí quando eu me mudei, eu falei, cara, agora eu só preciso que isso não seja comigo. Senão, o que eu vou ter que fazer? Porque já tinha sido benzido. Olha como ficam as coisas do passado. Já tinha feito tudo que eu podia. Já tinha óleo ungido, já nadando no óleo ungido. Orando, igreja, célula. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? É. Mas aí não, o primeiro dia que eu me mudei, que eu dormi no meu outro apartamento, Já foi Paz. outra coisa. já dormi bem. Eu não Que dormia bem há um loucura. ano. Uma Olha paz, que loucura. né? Conseguiu dormir, né, na verdade, já. Que doido. Fala, Wesley, você ia falar alguma coisa que você... Não, é que nessa época que aconteceu,
um vídeo viralizou, né, no TikTok, fizeram um compilado dos teus stories, uma menina falou contando. lá. Só que, na verdade, eu só explicando, consegui tudo falar direitinho. disso um ano depois. Meu Deus. O que que acontece? Tu ficou guardando mais um ano ainda? Eu isso? gravei um vídeo ainda nesse apartamento, que foi o vídeo do meu testemunho. Que foi quando eu me senti à vontade para falar sobre a questão que, né, que eu tinha me convertido e tal. E aí eu contei meu testemunho. E nesse testemunho eu falei que eu estava vivendo uma das piores fases da minha vida. Mas eu não entrei em detalhes, porque eu estava muito mal. Tava assim, não estava bem. E aí eu nunca me senti confortável. Até porque eu não queria falar disso. Porque, gente, até hoje, se eu lembrar, eu tenho medo. Eu tenho medo. Tipo, hoje eu já vou dormir bolada lá em casa. Mesmo sabendo que Desculpa, um cara. ano se passou e tá tudo bem. Não, Pois mas é, olha, era exatamente isso. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque o vídeo viralizou, então muita gente vai chegar até você contando mais histórias, ou sei lá, eu conheço fulano alguém que te fez isso, contou tal. depois? Não, as Então tu pessoas vai só ser ficaram com muito medo. bombardeada de mais informações. Não, Era assim? eu lembro Tu que tinha os medo comentários, quando assim, que eu vi de quando repostaram e tal, uma história, que eu botei no meu. Só que eu falei, vou apagar do meu feed, porque isso é uma energia negativa, eu não queria. Contei para as pessoas, porque as pessoas perguntavam, me conta. Durante um ano, assim, na minha caixinha de perguntas só dava isso. E eu falava, um dia eu conto. Aí um dia eu me senti confortável e falei, vou falar também, vou contar. E é isso, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, né? Sim. E aí falei. E aí realmente viralizou, mas já tinha muito tempo que tinha acontecido. Então eu tava tranquila, mas eu fiquei bolada. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir. Eu já vou dormir Fiquei esquisita 2 hoje. dias. E aí, essa semana... Vai que esse espírito aí cisma comigo. Não, Não, gente, é lá no não sei Eu puxei apartamento. um assunto, pelo amor de Deus, É lá hein? no apartamento. Eu sou medrosa. Não, É na sala de TV do Marcos. Não, era no apartamento todo. Da sala de Ele lá. passeava. Mas assim, eu acho que Raíssa nos deixou um ensinamento. Antes de se mudar, procure saber a história do lugar. É, uma Sabe? referência. Porque Pior é que não tem como saber, né, gente? É, cara. Não tem como saber. meu Deus do céu, gente. E assim, você vai perguntar pro corretor, ele vai falar que é maravilhoso, todo mundo foi super feliz. Ele não vai te contar a real. Então, assim, é muito louco você pensar que é um risco que todo mundo corre. Não, e tu ficou com medo de contar e as pessoas acharem que você tava... Maluca. É, porque é uma situação sobrenatural, uma coisa meio... É que assim, eu acho que as pessoas me conhecem a ponto de saber que eu não vou inventar. Aham. Não vou inventar. Assim, pode ser que eram só coincidências? Pode ser, assim, né? Ainda Até mais que um negócio provem o desse, né? contrário. Tipo, sei lá. Exato. Mas a maioria das pessoas, elas acreditam. E muita gente já viveu realmente experiências. Essa semana que eu tava falando, eu vi um vídeo que saiu no Instagram, não sei se vocês viram, da babá eletrônica, um bebezinho, putz. Foi eu ver aquilo, aí eu já, ontem, quase que eu não consigo dormir. Eu já deixei tudo, aí eu boto patrulha canina. Fiquei deitada, só que aí o que acontece? Aí eu tento me convencer que aquilo não é real. Só que aí eu lembro do que aconteceu comigo. Aí eu falo, cara, você não pode falar que isso não é real, entendeu? Que você já viu. Aí me dá medo. Então eu tenho medo dessas coisas, eu não gosto. Também.